bom? E hoje a palavra é jejum, né? Sabemos que na vida cristã não existe sem um jejum e uma oração. E o exemplo maior que nós temos é o nosso Deus Pai, né? Nosso Jesus foi a pessoa que de maior exemplo, que jejuou, né? E orou, né? Pelos seus, por nós, enfim. E como é necessário, tanto quanto para uma vida cristã, né? Tanto para a nossa vida espiritual, como também para nós trabalharmos para o nosso Senhor, né? Porque se o Espírito Santo dele não nos direcionar, estaremos agindo pela carne. Então nós temos que tomar muito cuidado com o entendimento humano e com a sabedoria dos céus, porque tem diferença, né? E quando o Espírito Santo, nosso Senhor, vai na frente, tudo flui. Se agimos pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso eu, nossa carne, nada vai para frente. O ministério de Jesus foi perfeito, não só porque ele era Deus, mas também porque ele buscou sempre o relacionamento. Na palavra dele, ele diz que ele é o maior exemplo para nós seguirmos. E ele também veio para mostrar o Pai, como era o Pai, né? E para não ficar só na minha palavra, eu vou estar lendo aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, aonde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os apovoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Louvado seja o nosso Pai. Aqui Jesus nos mostra que ele buscava ao Senhor, ele buscava em oração, né, o discernimento do Senhor para a sua missão ser perfeita. E aqui o Senhor está nos mostrando que ele orou antes de ir para a missão. Ele procurou o Pai, né, para saber aonde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer, né, e que assim nós possamos fazer também. Buscar em oração, em jejum o Pai, para que ele venha nos guiá-lo no nosso caminhar, né? E aqui em João, capítulo 4, versículo 28, diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse que tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou, e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor estava sobre o discernimento, né, do Espírito Santo.
e os seus apóstolos queriam dar algo de comer, mas ele não podia comer, ele estava ali em missão. Ele tinha acabado de conhecer, marcou, né, marcou ali, né, com a samaritana no poço, né, onde ele foi lá, conversou com ela, mostrou, falou das boas novas do reino dos céus. E ela ficou tão impactada que ela voltou, né, para Samaria para buscar mais pessoas e para dizer que o Cristo estava ali, que era maior que os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus estava aguardando aquela mulher voltar com os samaritanos, né? Porque aquela mulher recebeu a palavra que o Senhor disse a ela, né? Das águas vivas. Aleluia. E ali o Senhor estava debaixo do discernimento do Espírito Santo, então ele não poderia comer, mas sim a comida dos altos céus. Então o Senhor estava ali em missão e ele estava debaixo de um discernimento. Aleluia. Irmãos, e teremos discernimento do Espírito Santo tanto quanto para fazer a tua missão, a missão dele, tanto para passar pelas pelejas também. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 4, nós vemos que o próprio Espírito Santo guiou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Isso foi no início do seu ministério, antes do seu ministério começar. E ali Jesus passou pelas suas tentações e que muitas das vezes nós passamos pela mesma tentação. E eu te pergunto, até quando vamos ficar no deserto? Até quando nós vamos começar verdadeiramente nosso ministério? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor diz na tua palavra que nós faremos obras maiores, assim como Paulo fez e muitos outros fizeram. E porque hoje não tem mais, né? Amém. O nosso Deus é o mesmo de Deus, é o mesmo Deus de antes e de agora. E eu quero ler aqui Mateus 4, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras transformes em pão. E Jesus disse: Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui de baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito, e com as suas mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova ao seu Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. E Jesus lhe respondeu: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adorarei o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestes a culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que na primeira tentação, Jesus estava na sua os 40 dias e 40 noites em jejum, e o diabo veio, disse para ele: transforma essa pedra em pão. Aí eu te pergunto, quando você jejua, o que o diabo tenha te oferecido de bandeja? O que o diabo tenha vindo até ti e te demonstrado as guloseimas no meio do processo que deveria estar jejuando e se consagrando? Nós precisamos vigiar e pedir muito ao Senhor misericórdia para que possamos servi-lo de forma agradável ao coração dele.
Somos imperfeitos, somos falhos, mas Ele vê até onde a nossa força, até onde nós podemos ir. Ele conhece a minha e a tua força, Ele sabe o nosso limite, mas é necessário nós nos esforçarmos para dar o melhor para o nosso Senhor. E aqui, na segunda tentação, o diabo leva, né, o nosso Senhor para uma cidade e coloca num templo mais alto e disse para ele se jogar, porque ele dará as ordens para os anjos pegá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te pergunto, o que nós temos atentado ao nosso Deus? O que nós temos colocado o nosso Senhor à prova? Porque crer é uma coisa, fé é outra bem diferente. Porque o nosso Senhor, Ele é Espírito, Ele é autor da fé. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Crer é quando você está vendo algo e crê. E mesmo assim, até os apóstolos demoraram um pouquinho para entender isso. Não é diferente conosco. Nós não podemos colocar à prova o nosso Deus só porque nós não estamos vendo. Nós temos que todos os dias nos instruir a nós mesmos e pregnar em nosso coração que o nosso Deus é vivo, que Ele pode, se for da vontade dEle, amém. Se não for, amém também. Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Mas é necessário nós termos fé. Fé também é uma obra do Espírito Santo. Nós temos que pedir muito a Deus todos os dias. Fé para Ele nos dar mais fé, para Ele nos afirmar mais, para poder nós prosseguir para o alvo. Amém? E aqui Ele também leva, né, nosso Senhor nos altos para mostrar o reino do mundo. E eu te pergunto, aonde o diabo tenha te colocado neste mundo para abrir os seus olhos, trazer brilho aos seus olhos para desviar do Senhor? Nós sabemos que o diabo é sujo, ele é esperto, ele é inteligente, só não é mais que Deus, mas é mais do que nós. Então, até quando nós vamos ficar olhando as guloseimas deste mundo e adorando Deus ao mesmo tempo? Nosso Deus não serve dois senhores, nós não podemos servir dois senhores, a tua palavra diz isso. É sim, sim ou não, não. O que não vem disso é do diabo, é do inferno. Então é necessário nós pedirmos a Deus a sua misericórdia para nos ajudar no seu caminhar, porque não é fácil, mas nada é impossível para o nosso Deus. Amém? E aqui ele disse, né, sobre estas coisas para o nosso Senhor, e o nosso Senhor venceu. E ele fala para nós, eu venci. Se eu venci o mundo, vocês vencerão também. E não é diferente conosco. Se ele disse que nós somos mais que vencedores, porque somos. E que nós viemos todos os dias buscar o nosso Deus com o coração aquebrantado, aberto para Ele, fazer a obra dele em nossa vida, né? E que nós temos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.